E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Hoje vamos começar o nosso estudo sobre mais um gênero jornalístico, que é o gênero textual notícia, ok? Esse gênero textual que é muito importante no nosso dia a dia e também está presente aí na maior parte não só do nosso dia a dia, mas também na maior parte dos locais em que a gente vai. A gente sempre se depara com uma notícia, né? Seja notícia sobre um acidente, uma notícia sobre bolsa de valores, uma notícia sobre esportes, uma notícia sobre os mundos dos famosos. As notícias, elas sempre estão ao nosso redor. Mas o que é uma notícia? Qual a principal diferença entre notícia e reportagem? Vamos conhecer agora. Olha só, a notícia, pessoal, ela é o gênero básico do jornalismo, ok? É nela, na notícia, que vai ser relatado um fato do cotidiano, ou seja, um fato do dia a dia que aconteceu recente, ou seja, que aconteceu há pouco tempo, no mesmo minuto, na mesma hora, no mesmo dia, e que é considerado de relevância para a sociedade, ok? É um gênero predominantemente, genuinamente informativo, ou seja, a principal função dele é transmitir informação. Ele não tem o objetivo de expressar opinião, ele não tem o objetivo de ser um entretenimento para o leitor. O objetivo principal da notícia é simplesmente transmitir uma informação, certo? E nessa informação o repórter ele não se posiciona, pois o que vale é o fato. Essa é a diferença básica e principal entre notícia e reportagem. Na reportagem, o repórter ele vai se posicionar, ele vai expressar a opinião dele sobre o fato que está sendo narrado. Na notícia, não. O repórter não vai aparecer no texto, ele não vai se posicionar contra ou a favor de nada. A única missão dele vai ser narrar aquele fato que ele está noticiando e que é de interesse da sociedade. Se ele é contra ou a favor, isso não interessa para a notícia, só vai interessar para a reportagem. Portanto, é um texto predominantemente informativo sobre um tema atual, um acontecimento real, tá? Esse acontecimento ele tem que ser real, ele não pode ser algo fictício, ok? E que é veiculado nos principais meios de comunicação. Por exemplo, você encontra notícias em jornais, revistas, nos meios televisivos, no rádio, na internet, por exemplo, certo? E entre outros, ok? E quais as características principais desse gênero? Ele é um texto de cunho informativo, como eu já mencionei para vocês, ele não tem o objetivo de funcionar como entretenimento, de transmitir uma opinião ou de ser uma fonte de pesquisa para alguém. A função principal da notícia é transmitir uma informação, portanto, ele é um texto de cunho predominantemente, maioritariamente informativo. E vai ser um texto relativamente curto, certo? Porque a função dele é simplesmente informar, é simplesmente narrar, descrever alguma coisa que aconteceu há pouco tempo, certo? Então ele vai ser um texto curto, diferente da reportagem, que é um texto um pouco mais longo, um pouco mais desenvolvido, que aí vai ter entrevista, né? Vai ter a opinião do repórter. A notícia não, ele vai ser um texto curto, ele quer apenas narrar o que aconteceu. Ele não vai entrevistar ninguém, não vai ir atrás de provas, de fatos, não. Ele vai apenas narrar o que aconteceu. Veiculado nos meios de comunicação, certo? Utiliza uma linguagem formal, tá? Não é a linguagem formal, é uma linguagem técnica própria do jornalismo, sendo clara e objetiva. Como a notícia ela é um texto que tem a função de informar, então ela tem que ter uma linguagem objetiva, ela tem que ir direto à informação, ela tem que ir direto ao ponto, ela não pode ficar enrolando o leitor, demorando para chegar ali na notícia.
certo? Ao chegar no que ele quer informar, ele tem que ir direto ao ponto. Ele vai ser um texto em terceira pessoa, chamado texto impessoal, ou seja, no texto em terceira pessoa o repórter não vai aparecer. Como assim? Ele não vai usar a primeira pessoa, eu, ou a segunda pessoa, nós. Tá? Ele sempre vai falar na terceira pessoa, ele. Ele quem? O fato que aconteceu. E ele é um texto que busca ser imparcial, pessoal. Essa palavra, ela é muito importante, tá? Quando se fala desse gênero textual notícia. É um texto que ele tem que buscar, principalmente, prezar pela imparcialidade. Ou seja, o que é um texto parcial? Um texto parcial é um texto que ele se posiciona contra ou a favor daquilo que ele está falando. Por exemplo, o repórter vai falar sobre a liberação do porte de arma para o cidadão brasileiro. Na reportagem, o repórter vai dizer se ele é contra ou se ele é a favor. Então vai ser um texto parcial, ele vai mostrar a opinião dele. Na notícia, não. Na notícia, o repórter vai falar sobre uma votação que teve a respeito da liberação do porte de arma para o brasileiro, mas ele vai simplesmente narrar como foi a votação, o que é que aconteceu, e ele não vai deixar clara a visão dele acerca disso, se ele é contra o porte ou se ele é a favor do porte, enfim, isso não interessa na notícia, tá? Quem lê uma notícia não quer saber a opinião, quer saber apenas o que aconteceu. E os fatos são reais, tá? Precisa ter acontecido alguma coisa para que seja narrado. O repórter não pode simplesmente inventar que houve um acidente ali na Avenida São Sebastião e narrar esse fato e divulgar nos meios de comunicação. Esse fato ele tem que ser real, ele tem que ter acontecido, ele tem que ser um fato atual, pessoal. As pessoas que leem jornais, assistem jornais na TV, elas querem saber aquilo que aconteceu hoje ou ontem, tá? Ela não vai pegar um jornal do mês passado para saber o que aconteceu no mês passado, porque não interessa. A notícia ela tem que ser uma coisa atual, ok? E do cotidiano, ou seja, do dia a dia das pessoas, certo? E toda notícia ela segue uma estrutura fixa, tá? Uma estrutura básica que é o seguinte: nós temos o título principal. Esse título principal, pessoal, é o primeiro título da notícia, tá? Ele geralmente vai aparecer grafado em letra maiúscula. Por exemplo, aqui, ó, aqui é o título do slide, né? Ele tá com essa letra maiúscula e maior que as outras porque ele tem a função de chamar a atenção das pessoas para o que tem no slide. O título da notícia é a mesma coisa. Ele tem a função de atrair a atenção do leitor para aquilo que a notícia vai tratar. Por isso que ele é grafado aqui, ó. Ele é grafado de forma bem evidente, com a intenção de despertar a atenção do leitor. O título sintetiza o tema que será abordado. Ou seja, a notícia vai falar sobre a votação para saber se vão prorrogar o auxílio emergencial. E aí nessa votação foi negada a prorrogação, né? Então o título vai fazer: deputados negam prorrogação do auxílio emergencial. Ou seja, é o resumo, é a síntese do tema. O que é o tema? Que foi negado em votação a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. Entendeu? O título secundário ou subtítulo, ele não vai aparecer em todas as notícias, tá? Geralmente uma notícia curta, com poucos parágrafos, não tem. Geralmente ele vai aparecer nas notícias mais longas. E ele vai ser um complemento do título principal, ou seja, vai ser um complemento desse título aqui, tá? Ele vai trazer algumas informações a mais, de maneira que torne esse título aqui ainda mais atrativo para o leitor, certo? O título secundário também pode ser chamado de subtítulo, certo? A lead, toda notícia tem, tá? É o primeiro parágrafo do texto, é a introdução da notícia, tá? O primeiro parágrafo que ele vai responder as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Ou seja, o primeiro parágrafo ele tem que responder todas essas perguntas. Por quê? Porque o leitor,
Quando ele pega o título da notícia, ele se sente atraído por aquele título, ele vai ler ali o primeiro parágrafo, lá vai conter todas as informações que ele precisa. Se ele se interessar, ele continua a leitura. Se ele não se interessar, ele vira a página do jornal e vai procurar outra coisa para ler, tá? Por isso que a lead, ela é muito importante, tá? É um parágrafo em que todas as informações estarão contidas nele, tá? Todas as informações contidas na notícia vão aparecer nele, só que de uma maneira mais resumida, ok? Essas informações, elas serão desenvolvidas somente no corpo da notícia, que é o restante do texto, tá? Então a gente tem, primeiro, o título principal. Segundo, a gente tem o título secundário ou subtítulo, em alguns não aparece. Depois a gente tem a lead, que é o primeiro parágrafo do texto. E o quarto elemento da estrutura de uma notícia é o restante do texto, ou seja, o segundo parágrafo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quantos parágrafos tiverem, tá? Depois da lead, tudo que aparece para baixo dela é o corpo do texto, ok? Corpo da notícia, certinho? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Escorpiões assustam Vila São José. Então aqui de cara a gente já tem o título, certo? Grafado com uma fonte maior e mais forte que o restante do texto. Justamente para quê? Para chamar a atenção do leitor sobre o tema que vai ser tratado na notícia. Qual é o tema? Sobre uma vila que está sendo assustada por escorpiões, tá? É a informação principal da notícia, a informação central, é o coração da notícia, tá bem aqui no título, ok? E aqui a gente tem um parágrafozinho, né, que é a lead, certo? Ficou feio aqui, né, o meu rabisco. Deixa eu afastar mais para cá, vou fazer de novo, tá, pessoal? Aqui é a lead da notícia, ok? Eu extraí somente ela. Essa notícia, como ela é pequena, ela não vai ter o subtítulo, tá? Se ela tivesse o subtítulo, ele iria aparecer aqui, certo? Se ela tivesse subtítulo, ele ia aparecer aqui nessa área azul. Como não tem, ela já pula logo para a lead, certo? Que diz o seguinte: os moradores da Vila São José, no Ipiranga, estão assustados com o grande número de escorpiões que têm sido encontrados na região. Eles também se indignaram com a sugestão de um técnico da Vigilância de Saúde da subprefeitura do Ipiranga, que aconselhou a população a espalhar galinhas pelas ruas para resolver o problema. Os moradores acreditam que a proliferação tenha começado em um terreno onde havia uma casa abandonada. E aqui a gente tem a fonte, né, de onde foi extraída essa lead aqui. Então, pessoal, nesta aula aqui eu extraí apenas, claro que essa notícia ela é maior, tá? Mas eu extraí apenas esse parágrafo aqui, que é a lead. Então, aqui nessa lead, nesse parágrafo, a gente sabe quem está envolvido na situação. Quem é que está envolvido? Os moradores da Vila São José, certo? São os personagens aqui dessa notícia. E onde? Na Vila São José, no bairro Ipiranga, certo? É o local onde se passa o fato que deu origem aqui a essa notícia, tá? E o que aconteceu? Os moradores assustados com o grande número de escorpiões que apareceram lá na região onde eles moram, né? Então percebam que só nesse parágrafo eu respondi as coisas principais que o leitor precisa saber. O que aconteceu, onde aconteceu e quem se envolveu no fato, certo? Vamos agora entrar aqui no site, olha só, no Globo Esporte, que aí eu vou ilustrar para vocês, tá? Mais uma vez, essas estruturas aqui da notícia, tá? Olha só, Olimpíadas de Tóquio tem nova data, 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Então, essa letra aqui enorme, em negrito, é o título, porque ele vai trazer o tema da notícia, que é o quê? Sobre a nova data das Olimpíadas de Tóquio, certo? Logo abaixo dele, aqui destacado em azul, a gente tem o subtítulo, tá? Nesse caso aqui,
é uma notícia que tem subtítulo. Ele aparece logo abaixo do título. Tá aqui ele, certo? E aí, logo abaixo, a gente vai ter a autoria. O que é a autoria? Quem produziu essa notícia? Quem foi que produziu? Foi o Globoesporte.com. Produziu no dia 30 de março de 2020, às 8 horas e 43 minutos. Tá? Então, a notícia ela tem que ter essas informações. Título, subtítulo e as informações sobre a autoria da notícia, certo? E aí a gente tem, logo em seguida, o primeiro parágrafo dessa notícia. Como é o nome? É a lead, certo? Ó, tá aqui a lead. É o primeiro parágrafo. Então, esse primeiro parágrafo tem um resumo de tudo o que está no texto da notícia. Diz o que, quem, onde, como e porquê. Tudo está nesse parágrafo aqui, certo? E o restante aqui é o corpo da notícia, né? Todas as informações contidas na lead e no título, elas estão desenvolvidas aqui no corpo da notícia junto com fotos, ok, pessoal? Então a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, perguntem no grupo. E tem um exercício aí para vocês fazerem e entregarem até o final da aula, ok? Tchau, tchau a todos.